Olá, finalmente, né? Depois de 3 semanas estamos de volta. Pulei uma semana a mais por causa das minhas férias, mas é uma alegria estarmos juntos mais uma vez, né? Aqui para gravar esse vídeo, falarmos um pouco das coisas de Deus através da Bíblia Sagrada, levar orientações para pessoas que têm dúvidas em relação à vida espiritual, à caminhada terrena, né? Humana aqui na Terra. Sempre é uma oportunidade para nós estarmos compartilhando, né, essas palavras, essas ideias, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada. É um compromisso que eu tenho com Deus, primeiramente, e depois com esse grupo, né, de pessoas conhecidos, né, familiares, irmãos em Cristo, em alguns lugares, né, Portugal, aqui, Espanha, aqui na Inglaterra, lá em Guiné-Bissau, lá em Cabo Verde, principalmente no Brasil, onde a maior parte dessas pessoas, né, residem, né? Então, sempre é uma alegria poder estar gravando esse vídeo, é uma responsabilidade muito grande. Eu quero dizer para você que cada vez que eu gravo um vídeo, eu aprendo um pouco mais das coisas de Deus. Me serve tanto quanto eu espero que sirva para vocês, né? Então, por isso, eu faço com muita alegria. Vamos ver, né, até quando poderemos estar juntos compartilhando esses vídeos. Já temos muitos deles, né, passados, desde o tempo da pandemia, né, já temos muitos deles no YouTube, com temas variadíssimos, em relação às coisas do nosso dia a dia, da nossa vida, em confronto, vamos assim dizer, né, em oposição ao que diz a palavra de Deus, né? Na verdade, nós temos uma tendência de querer adaptar as coisas de Deus ao nosso estilo de vida. Isso é muito natural. Se você, às vezes, né, incorre nesse erro, porque é um erro, não fique preocupado em demasia, procure apenas não ficar repetindo isso, né, e buscando, né, ajuda, se for o caso, buscando o entendimento, pedindo a Deus mesmo, que Deus revela a cada um de nós individualmente. Ele conhece o nosso coração, e quando nós nos dedicamos, quando nós nos entregamos para buscar as coisas de Deus da nossa vida, então é algo que faz com que ele se alegre e se aproxime mais de nós, né? Aquela história antiga, quem me acompanha sabe disso, Deus falou através de poucos homens, né, profetas, sacerdotes e reis, né, no passado, poucos que tinham comunhão direta com ele, e a Bíblia fala que estiveram face a face com ele, até o advento de Jesus Cristo aqui na Terra, né? Porque Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo é a trindade espiritual, e aqui na Terra, como homem, Jesus Cristo veio, nasceu, né, apesar da concepção sobrenatural, nasceu de um parto normal, né, de uma mulher. A Bíblia chama Maria da favorecida, bem-aventurada, né? É mãe de Jesus Cristo, né? E finalmente, né, depois que Jesus morre, ele tem a sua ressurreição e ele volta para ficar ao lado do Pai, ao lado de Deus, nos é enviado o Espírito Santo. Então essas três fases são distintas, né, na história da humanidade, na história bíblica da humanidade. E hoje nós somos regidos pelo Espírito Santo. Hoje nós temos esse Deus da Trindade, o Espírito Santo, individualmente nas nossas vidas. Basta que
feitos à imagem de Deus, a imagem e semelhança, que é o pastor titular aqui da igreja. A segunda terça-feira de cada mês nós temos aqui na igreja um almoço comunitário às portas. O templo se transforma como se fosse um restaurante, né? São montadas mesas. Ser um primeiro passo para ouvir de Deus, né? E quem sabe no futuro seguir essa caminhada. Mas Deus, depois de criar tudo, nos criou, né? A sua imagem e semelhança. E depois disso vem toda a história bíblica, né? Que são composta, a história bíblica é composta de 66 livros diferentes. Às vezes a memória já está passeando. E 44 homens diferentes, mas todos inspirados por Deus. Então isso está relatado na Bíblia Sagrada, ela está aqui do meu lado. Muitas vezes num vídeo desse de 35 minutos em média, termina ficando difícil até para a compreensão, né? Mas tudo está aqui na Bíblia, foi inspirado, né, por Deus. Traduzidas, né? Posso estar errado nesse número, mas é muita, 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 muita coisa. Né? Então, até hoje, né, com a modernidade dos tablets, das bíblias eletrônicas, né, no próprio celular e tal, ainda assim continua sendo o best-seller de todos os tempos, a Bíblia Sagrada. Né? Tremendo isso. Este ano, até o final do ano, eu compraria outro, né? Mas eu acho que não vale a pena, porque eu uso ele muito pouco lá em casa, e para gravar esses vídeos não vou comprar um computador novo só para isso, quando eu não vou mais usá-lo com a frequência que eu uso nesse sentido. Então, essas travadinhas aí, espero que não atrapalhem, né, na compreensão do que nós estamos falando. Então, dada essa introdução, né, eu quero dizer que fiquei muito feliz com a viagem que eu fiz. Eu alertei, né, no último vídeo que eu ia para a ilha de Malta, e lá estive mais uma vez, graças a Deus. Fizemos uma viagem para celebrar os 90 anos do meu sogro, que eu chamo de avô, né? Completou 90 anos, nós fizemos uma viagem de barco ali por algumas ilhas ali. E como de um temporal fortíssimo, né, em que a Bíblia diz que eles não viam nem o sol, né, durante o dia, nem as estrelas à noite, né? E eles terminaram ali, e eu fiquei no hotel ali na chamada Baía de São Paulo, né, São Paulo. É a baía onde o barco, né, teria encalhado, né, e se partido, e ali eles saíram, né, pendurados nos destroços do barco, nadando, quem sabia, e chegaram à terra firme. E depois fizemos esse passeio nessas ilhas ali da proximidade. É incrível porque todas essas ilhas, elas estão relatadas também em viagens de Paulo. Paulo faz 3 viagens missionárias, depois que ele é resgatado, né, da vida que ele levava. Ele perseguia a igreja de Cristo, né, perseguia os cristãos, e depois ele tem um encontro maravilhoso
de um valor tão grande, de uma importância tão grande, que mais da metade dos livros do Novo Testamento são cartas, as epístolas, foram escritas como foi no caso de Paulo. E pode ser, no seu caso, pode ser o meu caso, o poder é de Deus receber aquilo de Deus. E ele de perseguidor dá a ser perseguido, porque, claro, os contrários sempre se levantam, né? E Deus, para poupá-lo ali naquela região onde ele era muito conhecido, ali Jerusalém e a cercania, essas igrejas, as viagens eram muito difíceis naquela época, as distâncias longas, e então Paulo não podia visitar as igrejas como hoje, né? Grandes líderes mundiais viajam de uma hora para outra, de um país para outro, de um continente para outro, com as facilidades do mundo moderno. E ele passa a ser perseguido pelos próprios judeus, ou os judaizantes, como nós chamamos, né? Porque eles eram ligados ao judeu de uma maneira em geral como um grande profeta, mas não como um salvador, porque Israel ele vivia sob o domínio do Império Romano e por causa disso eles esperavam um grande libertador, uma pessoa importante, um general, quem sabe um rei que pudesse livrá-los, né, dessa opressão do Império Romano. E vem isso, né, como sendo, até hoje, nos dias de hoje, é triste, mas é uma realidade. Mas eis aí Jesus Cristo, né, que envia Paulo, de células, né, e ali a palavra vai sendo difundida, vai sendo espalhada, chegou à Europa ali através da Grécia, Tessalônica. Então são cidades que se tornaram conhecidas, né, por Deus já chegou, né, com todas as vezes resistência, na verdade, com muita opressão, com morte, né, mas a palavra de Deus venceu todas essas barreiras. Ela não parou. E Jesus Cristo morre e ressuscita, né? Aleluias, ressuscita por nós, por você. Especial que é o fundar, né, de muitas igrejas e que se espalhou pelo mundo como hoje se vê. Então é tremendo porque nessa região tem muitas ilhas. Ilhas para os países do lado, no caso do próprio Israel, né, que era Canaã, o Egito, né, do outro lado, né, o próprio Iraque, né, a própria Síria. Então são países que hoje nós conhecemos geograficamente porque estão ali no mesmo lugar. Que antecede o cristianismo e se tornam muito conhecidas, né? Quem não já ouviu falar do grande rio Nilo, né? Ali no Egito, né? E nesses países, né? À borda do mar Mediterrâneo, porque ao lado desses rios
no próprio Jordão, né? No próprio no Iraque ali, dois rios lindíssimos, né? Rio Tigre e Rio Eufrates. Esses dois rios eles se unem num só e continuam a sua carreira. Esses dois rios, por incrível que pareça, eles são citados na criação, né, de Deus, né, do Rio Eufrates, na atual Turquia de hoje que nós conhecemos. E também, quando a parte mais seca da terra, nas suas bordas, e quando a água estão ali, estavam na história bíblica e estão ali à disposição, né, de quem queira conhecer. A própria Síria, né, tão violentamente atacada, tão violentamente gerida nos dias de hoje. Chamada a primeira grande igreja do mundo, né, porque reunia cristãos, né, gente de fé de nacionalidades diferentes, né. E as outras ilhas ali de Creta, de Pafos, posso falar nessa ilha sem lembrar do meu querido pastor João Lopes, lá de Porto Ferreira. Nós um dia, se der, vamos ver essa ilha. Eu não conheço. Já passei perto de lá de barco, mas não. Lugares, eles estão relatados na Bíblia Sagrada, né? Então fazem parte da história, né? Mesmo a parte difícil, né, da invasão pelos filisteus, por outros povos, né, daquelas ilhas que iam em busca, né, de lugar para plantar, para se estabelecer, para invadir mesmo às vezes, né, porque as guerras vêm desde o princípio, né? Infelizmente, né, o mundo vive das guerras. A indústria de armas hoje é a que mais fatura no mundo, né? Acaba num lugar, vem no outro. Eu falei da Síria agora há pouco, houve milhares de mortes, muito mais mortes do que na guerra atual da Ucrânia, com a Rússia, com a invasão russa, né? E deram uma importância muito grande para essa guerra na Ucrânia, essa invasão na Ucrânia, com toda razão, tinha que se dar mesmo, né? Essa importância, mas não deram para a Síria, onde morreram milhares de pessoas, muito mais pessoas que isso, ainda onde há violações constantes dos direitos humanos. Então, como é um país mais ligado à Europa, né, por estar aqui, a repercussão é muito maior. Mas já vai aparecer outra guerra agora ali, num conflito que está tendo ali na África, porque é assim, porque a indústria da guerra ela floresce, né? Ela não deixa de existir. A guerra é algo lucrativo, né? O que é terrivelmente mal, ruim para as pessoas, principalmente as mais pobres, né? Como em tudo no mundo elas são as que mais sofrem. Ela traz ainda por cima traz essa dificuldade extra, né? Que é a morte, né? Que é a destruição, que é a separação de famílias. Entre 1936 e 1939, ele tinha relatos ali terríveis, né, de como foi tudo aquilo ali. E depois de uma Espanha destruída, no começo da Segunda Guerra Mundial, um ano e pouco. Né? Então, a guerra faz isso, né? Move as pessoas, separa as famílias, destrói as nações. É muito duro, é muito triste, mas existiu desde o princípio e continuará existindo, né? Até um dia que um louco desses aperte o botão atômico, né? E pronto, e vem a destruição, né? Da Terra. O homem, né? Faz coisas que escandalizam o diabo. Eu vi essa frase já há muitos anos atrás e não esqueci mais dela. O homem, como eu e como você, faz coisas que escandalizam o diabo. Mas voltemos então para a Bíblia Sagrada, né?
A Bíblia é isso daí, ela relata tudo o que aconteceu no passado, com os sacerdotes, com os reis, com os profetas, que eram bocas de Deus aqui na terra. Depois com o próprio Jesus Cristo, que foi o exemplo maior de todos, né, que nós tivemos na nossa caminhada humana. O plano de redenção, o plano de salvação é algo especial, que está em vigor até hoje e não tem prazo de vencimento. Vai ser só quando Jesus voltar. E uma coisa que a gente se esquece no nosso dia a dia, na corrida do dia a dia, no desinteresse até, na desobediência das coisas de Deus, é que Jesus vai voltar um dia. E quando isso acontecer, vai ser o fim para muitas pessoas. Para aqueles que andam com Deus, para aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para aqueles que têm a perspectiva da eternidade, da vida eterna, não vai ser o fim não, vai ser o júbilo, né? Vai ser a cereja do bolo. Mas para isso nós precisamos ter fé. Fé que Deus é o Senhor Criador das nossas vidas, o autor desse plano de salvação. E não podemos desprezar as pessoas que não creem, porque muitas não creem. Né? Muitas foram criadas com outra visão, com outra cultura, com outro tipo de religião ou religiosidade. Mas se não for através da Bíblia, nós não temos como confrontar essas pessoas. E se elas não dão chance de se confrontar através da palavra de Deus, o máximo que nós podemos fazer, e olha que é algo excepcional, é orar por essas vidas. Mas nós temos que crer. Para crer, nossa comunhão com Deus tem que ser diária, tem que aumentar. Porque aí nos vem o dom da fé para podermos ver naquilo que não existe, mas nós sabemos que virá, que acontecerá para as nossas vidas. Então, Paulo, quando ele tem esse encontro com Jesus, ele não, a visão dele era só perseguir os cristãos, amordaçá-los, prendê-los, né? Ele ia nessa viagem para Damasco justamente para fazer isso, quando tem esse encontro de Deus, né? E passa e deixa de perseguir, né? E é perseguido por causa disso, né? Por causa daqueles, vamos dizer assim, que lhe chefiavam, né? Lhe financiavam essa perseguição que ele dava aos cristãos. Então, se eu ou se você, no passado, tivemos más ações, né? Ou ainda temos, né? Pode ser que algum de nós tenhamos alguma má ação no dia a dia da nossa vida. Eu quero te dizer que Deus pode transformar essa situação, essa circunstância da sua vida. Basta você querer. Basta você querer. Então, a Bíblia nos mostra tudo que nós precisamos fazer. A Bíblia nos dá todos os escapes, né, as saídas. Ela mostra, ela fala, ela completa aquilo que nós temos no nosso dia a dia. Agora basta nós querermos, basta nós aceitarmos. Né? Deus não impõe nada para nós. Né? Ele se alegra muito quando alguém, né, se declara, né, seu, quando alguém se entrega, né, entrega a sua vida ao Senhor. Ele se alegra muito, porque o plano é esse. Quando ele manda o filho para a cruz, para a morte, o sofrimento, a gente não imagina nunca o que esse homem sofreu antes de morrer naquela cruz do Calvário. Ele faz isso por amor à nossa vida, né? Ele perdoa os nossos pecados, né? Ele nos liberta de todos os julgos, tudo aquilo que a gente carrega, nossas prisões, eu chamo prisão, né? Porque todos nós, em alguma área da nossa vida, nós temos prisões. Nós não conseguimos nos livrar, né, de certas coisas. A alma nos domina. A alma nós não convertemos, é o que nós temos que salvar no final da nossa vida. Né? Porque a alma é inconvertível. Né? Porque está ali, são as situações do nosso dia a dia, os sentimentos, as vontades, os gostos, né? Tudo aquilo ali que envolve, né, o tato, o cheiro, o olhar, né, a audição. Tudo isso daí faz parte da alma e ela não se dobra. Né? E o inimigo nosso comum, que é o diabo, muitos não gostam de falar, mas ele existe e temos que ter muito cuidado. Mesmo aqueles que estão alicerçados em Deus têm que ter muito cuidado, porque ele é muito astuto, ele sempre procura uma brecha para poder entrar nas nossas vidas. Então ele não para, ele não para. Enquanto nós estamos bem descansados, firmados no Senhor, ele está trabalhando para que algo aconteça conosco negativamente, para que ele possa intervir de maneira
a fim de prejudicar-nos, né? Nós orientamos muito os pais e as mães por causa das crianças, né, dos jovens do dia de hoje, como o mundo está mudando, como a perversidade está aumentando, como a mentira, né, está fluindo daí, né? É como estão querendo transformar o pecado em coisa certa, né? É incrível porque a Bíblia Sagrada fala o que é certo e o que é errado. Você praticar ou não praticar, seguir ou não seguir, é um problema teu. Só que você não pode querer desvirtuar a palavra de Deus. É incrível porque nós que cremos em Jesus Cristo, né, que professamos a nossa fé no Deus Salvador, mas não podemos dizer que o pecado existe. Até isso estão querendo calar no mundo cristão, né, que o pecado seja mostrado como pecado, como ele é. Né? É incrível porque tem Bíblias que estão sendo escritas sem os versículos, né, e são muitos deles, né, durante na Bíblia toda, sem os versículos de condenação pelo pecado, né? Não fala do inferno, né? Não fala de que vai haver inferno, não fala de que pessoas vão ter a segunda morte, não vão para a vida eterna. Isso tudo está na palavra de Deus. Não é para nos assustarmos, não, é uma realidade. Agora, crer ou não crer vai depender de cada um. Seguir ou não seguir esse caminho vai depender de cada um. Nós não podemos mudar a natureza de ninguém à força, né? Com palavra, com oração, com amor, com conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é um dos versículos mais lidos da palavra de Deus. Você conhecendo a verdade, que a verdade é Deus, é a salvação. Né? E você tendo o conhecimento dessa verdade, essa verdade vai salvar você, vai libertar você dos dogmas, né? Dos pensamentos, daquelas coisas que estão incutidas nas nossas mentes. E o diabo trabalha ao contrário de Deus. Né? Enquanto Deus faz tudo para o bem das pessoas, o diabo faz tudo para o mal das pessoas. Só que ele faz de uma maneira colorida, divertida, né? Alegre, né? Esperançosa, mas no final não leva a nada. Estávamos discutindo aqui na nossa igreja no sábado, né? Discutindo assim, na compartilhar da palavra, né? Tivemos testemunhos maravilhosos, né, de irmãos, como Deus vem trabalhando, como Deus vem mudando, né? Até de jovens, dois jovens, um esteve com 14 anos, esteve num acampamento, agora voltou de lá com a graça do Senhor na sua vida. Ele deu um testemunho, foi muito emocionante para mim, eu fico muito tocado com jovens, principalmente. Um outro que já é adolescente, 23 anos mais ou menos, que está fora da universidade, está firme numa igreja lá de língua inglesa, né? Porque lá não tem igreja de língua portuguesa, mas está firme lá, exercendo uma liderança lá dentro dessa igreja. De moradia, de emprego, problemas financeiros, né? Tudo isso aí como Deus vem restaurando de uma maneira ou de outra, né? E nós não podemos esquecer disso, né? E na correria do dia a dia, né? Nas dificuldades, né? Na distração com as coisas do mundo, nós às vezes nem valorizamos aquilo que Deus tem nos dado, tem feito por nós. Então é tremendo isso daí. Nós temos que ter a consciência, né? De que nós podemos ser melhores andando com Deus, né? Respeitando as crenças de cada um ou até a falta dela, a falta de fé, a falta do crer, né? De pessoas que se dizem ateus, né? Pessoas, os pagãos, né? Anteriormente, de outras denominações, nós temos de respeitá-las. Eu não aceito porque muitas dessas coisas não estão na palavra de Deus, então eu não posso, não tenho como aceitar. Mas eu respeito a pessoa, né? Eu tenho um amor pela pessoa. A Bíblia diz que Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ele não aceita o pecado, mas ele ama o pecador. Porque o pecador, ele está envolvido, né? No desconhecimento, né? E por alguma circunstância, alguma razão, não importa o que seja. Mas Deus ama ele porque o pecador foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele tem a chance de transformar a sua vida, de mudar a sua vida, sua casa, sua família, né? Então, tudo isso aí Deus proporciona. E o melhor para saber disso é a Bíblia Sagrada. Porque ela tem as histórias dela de milhares de anos atrás, mas que são atualizadas. Se você lê trechos da Bíblia, você acha que está vivendo ela nesse momento da sua vida. E é verdade. E isso é muito particular, isso é muito engrandecedor.
Então a Bíblia tem resposta, tem saída para tudo isso daí, né? O que é que você precisa fazer mais? É apenas tomar uma decisão, apenas começar a querer ler, por curiosidade que seja. Vai no Novo Testamento, é mais fácil, os 4 primeiros livros, né? São os relatos, né, de Jesus Cristo, alguns parecidos dos livros, né? Os milagres, né? Tudo que ele propõe a fazer, tudo que ele ensina. Começa por ali, é bem mais fácil. Mais na frente você volta um pouco para o Velho Testamento, para você conhecer a origem de tudo. Mas começa com Jesus Cristo, porque o plano da salvação para as nossas vidas veio através dele, né? Então é importante que nós comecemos com Jesus Cristo ali, né? Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem as cartas, né? Vem o livro Atos dos Apóstolos, a partir daí as cartas todas que Paulo, né? O ex-perseguidor, né? E então perseguido, ele escreve para as igrejas onde eles vão, onde ele vai fundando na caminhada que ele teve com Deus, né? Por todas essas ilhas, inclusive a ilha de Malta, que mencionei no início do vídeo, e todas essas outras onde ele passou, onde ele montou igrejas, onde ele deixava as atribuições de cuidar dessas igrejas, desses grupos cristãos, com seus apóstolos, com seus discípulos. Então é uma história tremenda. Tudo isso aí está na Bíblia, para nós lermos, né? Para nós conhecermos, e isso não vai trazer nenhum tipo de dificuldade para você. Muito pelo contrário, vai acrescentar, né? Você pode ter uma vida boa, uma vida saudável, uma vida equilibrada, mas com as coisas de Deus, com certeza, isso ainda vai melhorar. Eu tenho essa convicção e gostaria que você fizesse um teste, né? Tantas vezes testamos tantas coisas, né? E por que não testar um pouco de tempo com Deus, né? Oração é muito importante. Nós temos um grupo de oração às quartas à noite, estamos online. Tem irmãs da igreja que tem mais 2 grupos de oração, um aqui e outro com irmãs lá do Brasil. É tremendo isso, porque dedicando momentos, né, no nosso dia a dia, às vezes depois de afazeres cansativos, né, dedicando a orar por outras pessoas, principalmente por pessoas que estão com problemas graves de saúde, né? E nós temos visto a resposta de Deus. Ele é soberano. Vamos morrer um dia, né? E às vezes as orações não livram aquela pessoa que está enferma da morte. Mas Deus tem o controle de tudo isso aí, né? Então nós oramos pelo consolo das famílias, nós oramos para o conforto dos seus corações, porque às vezes palavra nenhuma vai conseguir, né, confortar um coração enlutado, mas a Bíblia e o caminhar com Deus traz algo bom para você, como trouxe para mim, como traz para mim no meu dia a dia, né? Então não deixe de falar de Deus, porque Deus é a Bíblia, né? Deus, vamos dizer assim, dá igual a Bíblia, vamos pôr um título assim, né? Deus dá igual, né? Como se fosse uma matemática, a Bíblia, né? Porque, como eu falei, são 66 livros escritos por 40 ou 44 homens inspirados por Deus. Então, é tremendo isso. É para mim, é para você, é para o nosso crescimento, é para que nossa passagem tão rápida aqui na Terra, ela seja revestida de coisas boas, de boas perspectivas, principalmente tendo a convicção, né? Você precisa ter essa convicção, você precisa marchar na sua vida para essa convicção da salvação. A gente não viveria tão pouco para que não tivesse nenhum valor, né? A salvação, a vida eterna, é o principal legado que Deus nos dá, né? E está disponível a todos nós. Nós temos condições absolutas de galgar esse patamar na nossa vida. Basta querer, e são decisões individuais. Eu não posso fazer pela minha esposa, pelos meus filhos, nem você pelos seus, pessoas próximas, familiares, do seu relacionamento. Nós não podemos, são decisões individuais. Eu volto a falar do democrata Deus, né? Ele não quer invadir o nosso coração, a nossa vida, ele quer que nós abramos, convidemos ele para entrar na nossa vida, para estar conosco. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus criador do céu e da terra, esse é o Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, é o Deus único, é o Deus que nos vai dar o melhor de tudo, que é a vida eterna no final dos nossos tempos. E olha, está próxima a volta de Jesus. Eu tenho essa convicção.
não só pelas promessas da palavra de Deus que não falham, mas por tudo que vem acontecendo no mundo e está relatado na Bíblia Sagrada. Amém? Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando Ele voltar. Tá bom? Tenha um resto de semana abençoado, um beijo grande, e daqui a 15 dias nós nos vemos novamente no nome de Jesus. Passe esse vídeo para algum conhecido seu, vá lá no YouTube e veja outros vídeos com os títulos lá dos assuntos que seja de interesse de vocês, tá bom? Deus abençoe.